Olá pessoal, na videoaula de hoje falaremos sobre técnicas de acompanhamento. Este assunto encontra-se em nosso livro no item 10.0, técnicas de acompanhamento. Em aulas anteriores, já passamos pela fase de planejamento, onde vimos configurações iniciais. Em aulas anteriores, passamos pela fase de planejamento, onde vimos configurações iniciais do projeto, configurações de modo de exibição, definição do escopo do projeto, definição da duração, definição de vínculo, fechamento de rede, configuração do gráfico de Gantt, análise do caminho crítico e gerência de recursos. Entraremos agora na fase de acompanhamento. Na fase de acompanhamento, veremos como trabalhar com linha de base, com plano provisório, acompanhar o progresso das tarefas, linhas de andamento, curvas de avanço físico e relatórios relacionados com o acompanhamento. Vamos inicialmente falar sobre a linha de base. A linha de base é de fundamental importância no acompanhamento e controle de projetos. Ela permite salvar informações essenciais ao projeto feitas durante o planejamento. E aí? Vamos inicialmente falar sobre a linha de base. Este assunto encontra-se em nosso livro no item 10.1. A linha de base é de fundamental importância no acompanhamento e controle de projetos, pois ela permite que sejam salvas informações essenciais para o planejamento e aí depois comparar o planejado com o real. As principais informações que podem ser salvas numa linha de base são informações de data de início e término para tarefas, durações para as tarefas, trabalho das tarefas, dos recursos e atribuições, custo da tarefa, do recurso e da atribuição, tarefas divididas, somente tarefas divididas em fases, e aí sim abordando recursos e atribuições, e o custo dividido em fases, tanto para tarefas como para recursos, como para atribuição. Mas como funciona a nossa linha de base? Observem aqui na tabela 10.10 um extrato para análise da linha de base. Mas como funciona a linha de base? Temos aqui o extrato de uma tarefa, a tarefa C, que sofreu as seguintes alterações: alteração 1, alteração 2 e alteração 3. Na situação inicial, mas como funciona a linha de base? Para explicar como funciona a linha de base, apresentaremos a tabela 10.2 e a tabela 10.3. Na tabela 10.2, simulamos o funcionamento de uma tarefa C que sofreu 3 alterações no projeto onde a linha de base não foi salva. Na tabela 10.3, simularemos a mesma coisa, porém com a linha de base salva. Inicialmente, temos a nossa tarefa C, com duração de um dia,
Como a linha de base não foi salva, temos 0 dias, início de linha de base não available ou não disponível, né? Not available. Temos na situação inicial a nossa tarefa C, com duração de 1 dia, início em 19 de agosto de 2009, término em 19 de agosto de 2009, duração de 1 dia, início real not available, isto é, não disponível, término real, início de linha de base, término de linha de base, da mesma forma. Na situação 2, o que aconteceu? Foi inserido, na situação 2, o que foi que aconteceu? Foi inserida a data de início real. A tarefa que inicialmente estava planejada para ser executada, iniciada em 19 de agosto, iniciou em 20 de agosto. O que o project fez? Alterou a data de início, coincidindo com o início real. Da mesma forma, com a duração de 1 dia, o término passou para 20 de agosto. No passo seguinte, foi inserida a data de término real, 21 de agosto. O que o project fez? Pegou a data de término real e colocou em término, iniciando em 20 de agosto e terminando no final do dia 21 de agosto, temos 2 dias. Vejam que, nesse momento, a tarefa C aconteceu de forma totalmente diferente do que a tarefa C aconteceu totalmente diferente do que foi planejado. A duração de 1 dia foram de 2 dias. Início em 19, aconteceu em 20. Término em 19, término em 21. Só que observe, gente, que como a linha de base não foi salva, você não tem esse histórico sendo exibido pelo project. As únicas informações que teremos são duração 2 dias, início, término, início real e término real. Desta forma, somos induzidos a pensar que a data de início real foi conforme planejado, a data de término real foi conforme planejado. Desta forma, e assim acharmos que o planejamento foi plenamente seguido pela execução, fato que sabemos que não aconteceu. Observe agora, gente, a mesma situação, só que com a linha de base sendo salva. Tarefa C, duração de 1 dia. Como a linha de base foi salva, temos um dia aqui, o início 19, término 19, não foi colocado o início nem o término real, e como a linha de base foi salva, o início e o término da linha de base estão salvos. Foi inserida a data de início real, 20 de agosto, foi passada para a data de início, com duração de 1 dia, a data de término foi alterada. O término real foi inserido com 21 de agosto, alterou a data de término, consequentemente alterou a duração. Mas observe que de forma diferente da situação inicial, onde a linha de base não foi salva, temos aqui a duração de 2 dias e a duração de linha de base de 1 dia. Vejam que aqui eu já posso observar que houve uma alteração na duração, assim como se comparar a data de início com a início real,
não teve alteração. Assim como, se comparar a data de início com o início de assim como se compararmos o início com o início de linha de base, veremos que houve um atraso. Da mesma forma, o atraso em relação à data de término, 21 de agosto para 19 de agosto. Então, pessoal, essa é a principal importância da linha de base, é observar durante o acompanhamento do projeto se a situação planejada, isto é, se as informações salvas na linha de base se materializaram durante a execução. Com a linha de base salva, eu consigo perceber a diferença que aconteceu na duração, no início e no término, o que eu não consigo fazer com a linha de base não salva. Bem, pessoal, era isso que queríamos falar com relação à teoria referente à linha de base. Nas próximas aulas veremos como salvar e manipular. Bem, pessoal, era isso que queríamos falar com relação ao trabalho com linha de base. Na aula 10.1.2 veremos como manipular a linha de base. Esperamos que tenham gostado e até a próxima aula.